A dica de hoje é a imigração de turistas na Europa. Todos os países da União Europeia, exceto o Reino Unido e a Irlanda, são signatários do Tratado de Schengen. Basicamente é um documento que visa abrir fronteiras para trânsito entre pessoas desses países. Apesar de eu ter falado que a Irlanda e o Reino Unido não são participantes do Tratado de Schengen, não se preocupe porque as regras por lá também são parecidas e você não vai ter muito problema. Para esses países não há necessidade de visto antecipado, mas vale lembrar que isso só se aplica para turistas, ou seja, aquelas pessoas que vão fazer visitas a lazer, e a sua estadia máxima é de 3 meses. O chamado processo de Passport Control na Europa, ele é bem rápido, bem tranquilo. Basta você ter à mão toda a documentação comprobatória da sua viagem, estadia, as passagens, comprovantes que você pode custear a sua viagem, que o processo vai ser bem tranquilo. Lembre-se sempre de ser cordial e respeitoso com o oficial de imigração, afinal, a gente está na mão dele quando viaja. Não minta, não aumente, não invente nenhuma história, você vai se enrolar. E aí já viu, O cara vai perceber que você está mentindo e não precisa ficar nervoso. Se o cara da imigração perceber que você está nervoso, ele vai começar a fazer perguntas para te complicar. Na prática, a imigração serve para barrar, em primeiro lugar, criminosos internacionais, acredito que não seja o seu caso, e também aqueles turistas, pseudoturistas, que vão para o país para tentar se estabelecer por lá, para tentar uma vida melhor e acabam vivendo legalmente no país. Por isso é sempre bom ter toda a sua documentação à mão. Eu uso uma pastinha como essa aqui, que é uma pastinha de divisórias, onde em cada divisória eu coloco um documento de um tipo. Por exemplo, documentos pessoais na primeira divisória, passagem de avião, passagem de trem, hospedagem, carro e assim por diante. Mas espera lá, não sai jogando documento em cima do balcão não. Espera o oficial perguntar, requisitar os documentos e aí sim entregue. Você vai precisar, é claro, de um passaporte. Aí fique atento porque a validade tem que ser no mínimo de 6 meses. Então dê uma olhadinha lá no seu passaporte, se estiver próximo de 6 meses de vencer, vai lá, faça a renovação antes de viajar para não ter problema. Se você for estudante, a dica é tirar a carteirinha da ESIC, que é uma carteirinha para estudantes que é válida internacionalmente e inclusive lá dentro do país que você estiver visitando você pode usar ela como uma identidade. É bom apresentar também para causar uma boa impressão, Você é um estudante, você não está ali à toa. Se você pretende alugar um carro, é melhor tirar o PID, Permissão Internacional para Dirigir. O PID nada mais é que a tradução da sua CNH em várias línguas, não que seja obrigatório, mas eu prefiro sempre ter esse documento à mão, porque imagina, você está dirigindo, você é parado por um policial numa rodovia na República Tcheca, na Alemanha, na França. Então o cara vai pegar a tua carteira, vai olhar aquilo ali escrito em português e não vai entender nada. Então é melhor pecar pelo excesso. O Tratado de Schengen também regulamenta o seguro de saúde para turistas. É obrigatório, não é opcional não. A apólice deve garantir assistência de pelo menos 30 mil euros. Procure sempre grandes companhias seguradoras no Brasil, como por exemplo a Allianz, a Sul América, a própria Itaú também faz seguros. Tem algumas outras opções também de empresas mais especializadas em seguros de viagem, como a Mondial e a Travel Ace. Procura saber também se o seu cartão de crédito oferece algum tipo de seguro de viagem, algum desconto. Normalmente aqueles cartões Black, Platinum, oferecem o seguro gratuitamente, contanto que você compre a passagem com aquele cartão. Agora, se você vai fazer esportes radicais, aí o seguro é outro, melhor você se informar porque as coberturas têm que ser outras. Como eu falei no início do vídeo, tenha sempre em mãos toda a documentação da sua viagem, aquela que comprova a data de saída daquele país que você está chegando, a data de volta para o Brasil, todos os comprovantes de hospedagem, enfim, toda aquela documentação que convença o oficial de imigração que você não vai ficar ilegalmente naquele país. Uma outra coisa importante, se você vai fazer alguma viagem de carro, bom também que você tenha o comprovante de reserva com a marcação da cidade de origem e a cidade de destino, a cidade que você vai entregar o carro, para mostrar que você realmente vai cruzar uma fronteira com aquele carro. Outro ponto que muitas vezes as pessoas esquecem é quando você vai ficar na casa de parente ou na casa de amigos. É bom você ter uma declaração por escrito daquela pessoa na língua local, informando: fulano de tal vai ficar hospedado na minha casa, o endereço tal, o telefone de contato é tal. Uma outra coisa, se você vai viajar por vários países nessa mesma viagem, leve sempre todos os comprovantes com você. O oficial de imigração ele pode requisitar todos esses documentos, afinal, ele é o responsável por permitir a sua entrada na Europa, e não só naquele país que ele é nativo. Por último, e não menos importante, dinheiro. Eu costumo usar uma base de cálculo aí de 30 euros por dia por pessoa.
em cash, tem que ser em cash. Se você não tiver grana, o oficial de imigração pode achar que você não tem grana realmente, que vai arrumar um emprego por lá e vai acabar ficando por lá. Resumindo, você precisa mostrar que você tem condição financeira de custear a sua viagem. E só com cartão de crédito, cá entre nós, não dá para comprovar nada. Aí com essa base de cálculo que eu citei, para uma viagem, por exemplo, de 30 dias, eu costumo levar entre 800 e 1.000 euros. E como eu gosto de pecar pelo excesso, declaração de vínculo empregatício com salário também é uma boa, ou então um contra-cheque. Não é obrigatório, mas eu gosto de levar outros documentos que comprovem o meu vínculo com o Brasil. Se você for dono de um imóvel, você pode levar uma cópia da escritura, certidão de casamento, se você estiver viajando sem o seu cônjuge, entre outra documentação que você achar necessária, que você achar que possa acrescentar nesse processo de validação. Bom, pode parecer muita coisa, mas estando com tudo certinho, pode ter certeza que você não vai ter problema. Sempre surgem aquelas histórias de jovens deportados em Madrid, jovens deportados tentando entrar em Londres, né? Eu aposto que é aquela molecada que vai com uma mão na frente e outra atrás e vamos ver o que vai dar e acaba tentando passar pela imigração sem a documentação de nada e acaba sendo deportado mesmo. Por isso que tem que ter tudo certinho, tudo à mão, tudo bem organizado, para quando o oficial de imigração fizer uma pergunta, requisitar um documento, você ter essa documentação toda à mão. Por último, eu queria fazer uma observação sobre viagens entre países da União Europeia. Você chegou, por exemplo, lá em Portugal, e aí você vai de Portugal para a França, da França para a Espanha, da Espanha para a República Tcheca para a Holanda, enfim. Para essas viagens, né, se você estiver viajando de avião, costuma ter passaporte controle também, mas ele é bem mais tranquilo. Afinal, lá quando você entrou lá em Portugal, por exemplo, alguém já fez aquele passaporte controle, né? Então, basicamente, o cara vai olhar, vai escanear o teu passaporte e vai dar um carimbo. Para as viagens de trem, é bem raro ter algum tipo de passaporte controle. O que eu me lembro que sempre tem é um posto na Gare du Nord, que é a estação de trem na França, de onde saem os trens, os Eurostar, que vão de Paris para Londres. Aí lá sim tem um posto da imigração britânica, onde você passa por uma outra espécie de passaporte controle mais rígida, até com algumas perguntas que não costumam se fazer em outros países, como a França, Portugal. Enfim, mais uma vez, você estando com toda a documentação certinha, não tem por que ter problema. Existem também algumas fiscalizações surpresa, né? Você está num trem, passa um agente de imigração pedindo para ver o passaporte, mas também nada demais. Eu só vi isso acontecer uma vez num trem que eu estava indo da Suíça para a Itália. E logo depois que passaram por mim, interrogaram um outro passageiro que estava no meu vagão e na primeira estação que o trem parou, tiraram esse passageiro do vagão, né? Ou seja, já estavam procurando ele antes. Esse tipo de preocupação você não precisa ter nas viagens de trem. Mas volto a lembrar, isso não quer dizer que você pode relaxar nessas situações. Tenha sempre a sua pastinha com toda a documentação à mão. E aí, gostou da dica? Dê um like no vídeo, se inscreva no canal, acesse a nossa fanpage no Facebook e acesse nosso site. Fique por dentro.